Especificidade de seletores? Vamos ver como é que funciona esse mecanismo do navegador aplicar as regras CSS nos elementos. Em particular, o que acontece quando mais de uma regra define a mesma propriedade para o mesmo elemento. Aí a gente vai ver exatamente quais são as regras de especificidade e vamos conhecer o Kotal-Sun Specificator. Dadas mais de uma regra CSS definindo a mesma propriedade para um elemento, qual prevalece? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. A gente tem uma tag style e o código CSS que define a cor preta para os H4 da página e a cor branca para os H4. E aí, no meu HTML, eu tenho um H4 e pergunto, qual a cor de Arthur Dent? O que vocês acham? Bom, ambas as regras se aplicam ao elemento H4, mas a que venceu neste caso foi a segunda regra. E o motivo para isso é o seguinte, ela aparece depois. Então, se a primeira se aplicou, a segunda se aplicou também, ela acabou sobrescrevendo a primeira. Então, a cor resultante aqui foi white. Agora vamos ver uma situação mais difícil. Nós temos um H4 com ID título e classe destaque, e temos três regras CSS, uma que estilizando a classe destaque, a outra o ID título e a outra todos os H4. E cada uma definindo a mesma propriedade, só que com valores diferentes. As três regras vão se aplicar a este H4 do Ford Prefect. Contudo, qual delas vai vencer? E eu já falo para vocês que esses três seletores eles têm prioridades diferentes e vence aquele que é o mais específico. Nesse caso, quanto mais específico é o seletor, maior é a sua prioridade na aplicação da regra. Como os IDs eles têm que ser únicos na página, ou seja, você não pode ter mais de um elemento com o mesmo ID, ele é o mais específico. Logo, ele tem a maior prioridade. Então, nesse caso, ele venceu a classe destaque e venceu a tag H4. Então, Ford Prefect, nesse exemplo, é green. As regras gerais de especificidade de seletores são o seguinte. Cada seletor ele tem uma pontuação numérica mesmo de especificidade. E a gente vai entender exatamente como calcular essa pontuação. Se a gente tem dois seletores que selecionam o mesmo elemento, só que com pontuações diferentes, né? Um tem a pontuação mais alta, ganha esse que tem mais alto. Agora, se eles têm a mesma pontuação, ganha o que foi declarado por último, que foi o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. Os dois seletores eram H4, então ganhou o que foi declarado por último. Se você tem estilos definidos de forma inline por meio do atributo HTML style, isso dá mais prioridade do que se você tem uma regra em um arquivo externo ou usando a tag style, que é o incorporado. E do ponto de vista da especificidade, o ID ele é o mais específico possível, justamente por ser único. Ele é mais específico do que seletores de classe e de atributo, que são mais específicos do que seletores de tag, que simplesmente pegam absolutamente todos os elementos de uma certa tag. Como que se calcula, então, essa pontuação de especificidade? Repare, a gente está aprendendo isso aqui, mas quem tem que fazer essa conta não somos nós, é o navegador. Mas é importante a gente entender exatamente essa regra para você saber justamente atuar quando você pega um código, por exemplo, que talvez outra pessoa escreveu, e você escreve uma nova regra CSS e por algum motivo ela não se aplica. Quando você vai ver, já existe uma outra regra CSS se aplicando, só que ela tem a pontuação de especificidade maior do que a sua. Então você tem que saber lidar com essa situação. Qual que é o algoritmo que o navegador usa para poder definir a pontuação de especificidade? Muito simples. Primeiro, ele conta a quantidade de IDs no seletor e vai colocar isso numa variável A. Depois ele conta a quantidade de classes, de atributos, de pseudoclasses no seletor. E a gente vai falar de pseudoclasses mais tarde hoje. Coloca isso na variável B. Depois ele cria a variável C e coloca como valor dela a quantidade de tags e pseudoelementos no seletor. E a gente vai falar de pseudoelementos mais tarde.
Olha esse exemplo aqui embaixo. Eu tenho um seletor brutão, ó. Hashtag posts recentes, e aí eu quero pegar, eu gosto de ler, na verdade, da direita para a esquerda. Eu quero pegar todos os H2, que são filhos diretos de alguém que tem a classe post e a classe novidade, o mesmo elemento tem duas classes, que é descendente de alguém que tem ID posts recentes. Isso aqui é um seletor, né, bacana, robustão, legal. E aí como é que funciona a pontuação de especificidade aqui? Ó? Quantos IDs a gente tem aqui? Bom, tem um ID. Então a letra A é, né, a variável A tem valor 1. A variável B, número de classes, atributos, pseudoclasses. Então eu só tenho seletor de classe aqui, e são duas, então tenho 2 aqui. Depois eu conto o número de tags, pseudoelementos. Eu só tenho uma tag, então a minha variável C, 1. Então qual que é a pontuação de especificidade desse cara? Eu junto o A, o B e o C. E isso vai dar 121. Então essa é a pontuação de especificidade deste seletor. Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Se eu tiver um seletor que é simplesmente uma tag, eu vou ter o meu A, B, C, só o meu C que deu alguma coisa aqui, porque ele tem uma tag. Se eu tiver uma classe, a pontuação é 10. Se eu tiver uma classe e uma tag, a pontuação é 11. Se eu tiver um ID, pontuação 100. Se eu tiver dois IDs, 200. Se eu tiver uma tag e um atributo, seletor de atributo, eu vou ter 11, porque seletor de atributo ele tem a mesma pontuação da classe. Se eu tiver uma tag e uma pseudoclasse, a gente vai ter 11. Se eu tiver uma classe e um pseudo-elemento, a gente vai ter 11 também. Se eu tiver duas tags, né, eu vou ter 2. Duas tags, eu vou ter 2. Aqui eu tenho dois seletores. Isso aqui não é um seletor apenas. Então, o primeiro seletor ele tem a pontuação 1 e o segundo seletor também tem a pontuação 1. E agora um desafio. Pausa o vídeo para você tentar responder. Olha só. A gente tem um parágrafo, strong, um EM, e tem um texto aqui. E eu quero definir a cor desse texto. E aí tem uma porrada de ID, de classe, etc. E eu te falo, essas três regras se aplicam a esse texto aqui, ó. Então você não precisa verificar isso não. Eu só quero que você me fale qual vai ser a cor desse texto. Eu não vou te dar essa resposta não. Você vai clicar nessa resposta do JS Fiddle e vai conferir por conta própria. Mas passa por simplesmente verificar qual que é a especificidade de cada um desses seletores e verificar, de acordo com aquelas regrinhas, qual regra vai vencer. Por fim, se você tiver em dúvida, você pode utilizar o incrível Koto-san Specificity. Basta você digitar um seletor aqui, então ó, posts recentes, .post, .novidade, H2, e ele vai lá e calcula para você simplesmente seguindo aquele algoritmo que a gente explicou. Conta a quantidade de IDs, quantidade de classes, atributos, pseudoclasses, quantidade de elementos e pseudoelementos. Agora vamos falar sobre alteração de visibilidade de elementos.